Olá, querido irmão, querida irmã na fé no Salvador Jesus. Eu sou o pastor Diego, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e é uma alegria ter você novamente aqui conosco para este momento que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus. E na reflexão de hoje nós vamos meditar sobre o tema: quem é o mais importante? Se você gostar dessa reflexão, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like, também de se inscrever no canal. Vamos então à reflexão de hoje. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a mensagem de hoje está baseada no texto de Marcos, no capítulo 9, nos versículos 34, 35 e também 37, onde está escrito assim: mas eles ficaram calados porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles e, abraçando-as, disse aos discípulos: aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Que o Espírito do nosso Deus nos ilumine neste momento que queremos meditar nestas palavras. Amém. Quem é o mais importante? Quem é o mais importante? Esta era a pergunta que os discípulos estavam fazendo entre si enquanto eles caminhavam. Quem é o mais importante? Quem de vocês é o mais importante? Quem de nós é o mais importante? Nós vemos com este questionamento que os discípulos estavam fazendo, algo bastante comum que já ocorria naquela época e hoje talvez ocorra ainda mais. As pessoas pensam muito em si, gostam de olhar muito para o seu próprio umbigo. Nós estamos vivendo numa era onde podemos dizer assim, é cada um por si e Deus por todos, como diz o ditado. E por causa desse individualismo, aonde muitas pessoas pensam somente em si e não pensam no próximo, surge esse tipo de pergunta: quem é o mais importante? Nós vemos aqui que este problema, como eu disse, já não é de hoje, sempre existiu. Não tem problema nós olharmos para dentro de nós. Não é algo errado. Nós refletirmos sobre como nós temos levado a nossa vida, sobre o que ou quem nós somos. Olhar para o nosso próprio umbigo, podemos dizer, também não é errado. Porque quando olhamos para o nosso próprio umbigo, lembramos que nós, desde o momento em que fomos gerados pelo nosso umbigo, nós éramos alimentados, ou seja, nós dependíamos de alguém desde o momento da nossa concepção, em que fomos gerados. Nós dependemos uns dos outros, nós não somos seres individuais. Como eu disse antes, nós somos seres fracos, seres frágeis. Nós necessitamos uns dos outros. E por isso Jesus diz assim: se você quer ser o primeiro, se você quer ser o mais importante, você, em lugar de se achar, vamos dizer assim, você deve ficar em último lugar e servir aos outros. Se na realidade fôssemos perguntar quem é o mais importante, ou quem é a pessoa mais importante do mundo,
ou quem foi a pessoa mais importante, entre nós temos sim uma resposta. O mais importante foi o próprio Jesus. E ele, por ser o mais importante, o que ele fez? Ele ficou se achando? Ele disse, agora eu sou o cara e as outras pessoas que devem me seguir? Não. Ele ensinou verdadeiramente como deve ser a atitude nossa perante o próximo. De serviço, de amor. E por isso ele mesmo diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. E assim Jesus veio não para ser servido, porque era o mais importante, mas para servir. E o seu serviço maior foi quando ele morreu na cruz por cada um de nós. E aí Jesus então dá este exemplo e diz, se alguém quer ser o primeiro, quer ser o mais importante, este deve ficar em último lugar. E foi isso que ele fez. E servir a todos, e foi isso que Jesus fez. Aí então Jesus pegou uma criança no colo e deu exemplo. Se vocês acham que vocês são os mais importantes, na realidade aquele que quer ser meu seguidor, que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, também estará me recebendo. E quem me receber também não recebe somente a mim, mas aquele que me enviou. Vejam aqui Jesus também falando sobre as crianças. E o quão importante é nós também lembrarmos, que delas também é o reino de Deus. E por isso também hoje o Heitor está aqui, para ser batizado. Porque o reino de Deus é daqueles que recebem também as crianças. Porque delas é o reino de Deus. Só que Jesus aqui ainda faz um alerta. Ali no versículo 42, Jesus diz assim, porém, quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. E aqui é muito sério. Porque aquela pessoa que se acha melhor ou se acha mais importante, ela muitas vezes subjuga o próximo. Ela coloca o próximo como um ser inferior. E aí Jesus diz, quanto a estes pequeninos irmãos, esses crentes na fé, se vocês fizerem derrubar, tropeçar um destes, é melhor que se fora amarrado uma pedra de pescoço e fosse uma pedra de moinho e fosse jogada no fundo do mar. Uma pedra de moinho era uma enorme de uma pedra. E Jesus aqui está utilizando uma figura de linguagem, de exagero, para mostrar quão sério é isso. Que nós, como cristãos, não podemos fazer com que outras pessoas tropecem por nossa causa. Não podemos desviar as pessoas de Deus. Fazer com que elas se desviem do caminho correto. Mas nós temos que mostrar o caminho correto. O caminho da salvação, o caminho de Jesus. Não devemos ficar nos achando melhor ou maior do que ninguém, mas sim servir a outro. Porém, hoje muitas pessoas são, como eu disse, muito individualistas. Por quê? Porque muitas vezes não reconhecem que precisam também da ajuda uns dos outros. Todos nós precisamos, como eu disse, todos nós somos seres fracos, frágeis. Já nascemos com o pecado dentro de nós. E por causa disso merecíamos o inferno, a condenação. E por isso Jesus alerta nos versículos seguintes, dizendo que se uma das mãos faz com que a gente tropece, com que a gente peque, é melhor que esta mão fosse cortada fora. Depois Jesus fala o mesmo sobre os pés e também dos olhos.
Porém, aqui Jesus está utilizando uma figura de exagero para mostrar realmente o quão sério é isso. Se tua mão te faz pecar, arranca-o fora, porque é melhor que tu entres, vamos dizer assim, maneta no céu, sem uma das mãos, do que o corpo inteiro ir para o inferno. E aqui só para lembrar, Jesus fala do inferno e o inferno existe, o inferno é algo bem real. Tem gente que diz que o inferno é aqui neste mundo. Não, não é. O inferno é algo bem real. E para aquele que não crê, para aquele que não quer seguir o caminho do Senhor, este pode ter certeza que a condenação está logo ali. E por isso Jesus diz, corta a tua mão fora, corta o teu pé ou arranca e joga o teu olho fora, se ele te faz tropeçar. Claro que aqui é uma figura de linguagem, porque de nada adiantaria arrancar a mão ou o pé ou jogar o olho fora. Porque o problema não está aqui. Mesmo se minha mão fizer eu tropeçar e eu arrancar ela fora, eu vou continuar pecando. Porque, como o próprio Jesus disse, o problema não é aquilo que vem de fora, mas aquilo que vem de dentro, da nossa mente e do nosso coração. Porque é do coração que provém esses maus pensamentos, os maus desejos. Pensamentos como este de que quem é o melhor ou o mais importante. E por isso Jesus então alerta a cada um de nós. E em vez de a gente se achar o melhor ou o mais importante, nós devemos lembrar que nós somos sal e luz para a humanidade. Por isso Jesus termina dizendo neste texto o seguinte: todas as pessoas são purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Jesus utiliza aqui a figura do sal, pois o sal era utilizado para diversas funcionalidades naquela época. Além de dar sabor, de dar gosto, de dar, podemos dizer assim, tempero à nossa vida, o sal também servia como um meio de preservar a comida. Hoje nós colocamos tudo na geladeira, as comidas que nós queremos preservar. Antigamente eles utilizavam o sal para preservar. E assim também a nossa vida, nós cristãos, devemos ser sal para as outras pessoas. E ajudar as pessoas a andar no caminho correto, no caminho da salvação, no caminho de Cristo. Ser bons testemunhas da nossa fé, da nossa vida para as outras pessoas. Em vez de ficar se perguntando quem é o mais importante, de querer ocupar o primeiro lugar, nós devemos servir ao próximo. Servir aqueles que estão perto de nós, é isso que a palavra próximo significa. Aqueles que estão perto de nós. Os nossos amigos, os nossos familiares, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. É estas pessoas que nós devemos alcançar e ser sal para essas pessoas. Ou seja, trazer sabor, trazer vida, trazer um sentido para a vida, neste mundo que é muitas vezes tão podemos dizer assim, azedo, com pessoas que, em vez de ajudar, são azedas. Que a gente possa ser sal e dar gosto para a vida das pessoas. Sendo um bom cristão, sendo um bom testemunha da fé, servindo um ao outro em amor. E é isso que Jesus diz: tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. E como eu disse antes, lá o apóstolo Tiago fala no final da sua carta, no capítulo 5, que nós temos uma missão de levar e conduzir as pessoas no caminho correto, no caminho certo, no caminho da salvação, no caminho de Jesus Cristo.
e não de fazer com que as pessoas que estão nesse caminho tropecem por nossa causa, mas sim que a gente, por nossa influência, sendo realmente um sal bom para as outras pessoas, a gente conduza cada um no caminho da salvação, no caminho eterno. Que assim Deus possa abençoar a cada um de vocês, para que vocês possam continuar sendo sal e luz para a humanidade, mostrando o caminho correto, sendo bons testemunhas da vida, amando a Deus e amando ao próximo, como a si mesmo. Que Deus assim abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar o seu like e também de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. E se puder e quiser compartilhar essa mensagem com outras pessoas, eu fico bastante agradecido, porque assim mais pessoas também vão ouvir falar da palavra do nosso Deus, essa palavra que salva e traz pessoas também para o reino de Deus. Que Deus assim abençoe a todos vocês e dê a todos uma ótima semana.